Olá, essa é a segunda temporada do Genix Nutrition. Meu nome é Melina Paixão e eu sou coordenadora de marketing da Genix. Aqui, nosso time se reúne com convidados de diferentes atuações do mercado para desbravarmos os caminhos da pecuária e conversarmos sobre tudo o que acontece na cadeia produtiva da carne e do leite. E aí, bora cair no trecho com a gente? O quarto episódio da segunda temporada vem aquecer as ideias para ajudar o produtor de leite quando o assunto é bezerras e os cuidados necessários quando a temperatura cai e o frio começa a ser um tópico de atenção. E nada melhor que contar com o conhecimento de especialistas no tema. Estamos com a Marília Ribeiro, zootecnista e doutora em ciência animal, com foco em bezerros leiteiros, e com a Mariana Marcondes, a nossa bezerrista e especialista materna Genix. Vamos começar aqui mais um podcast, como eu sempre falo, e hoje a gente está com a Marília Ribeiro, que aceitou nosso convite para conversar um pouquinho aqui sobre cuidados com bezerras e principalmente aí falar das temperaturas mais frias, como que isso influencia no dia a dia da bezerra. Bem-vinda, Marília, muito obrigada. Eu que agradeço, meninas, obrigada pelo convite e estou à disposição. E a gente está também, claro, né? A gente está falando de cuidado com bezerra, não poderia faltar aqui para conduzir com a gente a Mariana Marcondes, nossa especialista materna, bezerrista. E aí, Mari, tudo bem? Tudo bem, meninas, graças a Deus e vocês. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essas temperaturas que estão baixando e tirando o sono do pessoal nas fazendas, né? Acho que vai ser bem legal. É isso aí, e é bem isso mesmo, né? Acho que todo mundo sentiu aí em diversas regiões a temperatura caiu, né? E se para a gente começa a pensar em coisas que a gente tem que adaptar aí ou pensar, né? Quando a temperatura cai, eu imagino que para as bezerras aconteça a mesma coisa, né? Eu vou pedir para a Marília começar falando exatamente disso, os desafios que a gente tem quando cai as temperaturas aí, quando a gente está falando principalmente de bezerras. Isso mesmo, Melina. Meninas, o que eu vejo de principal desafio com as bezerras é por ser um animal que tem pelo. E aí o animal tem pelo, as pessoas têm a falsa impressão de que esse animal não passa frio, ou que aguente muito frio, né? E eu vejo que nós temos trabalhado muito a genética dos animais e nós temos apurado algumas coisas. E com isso a gente tem que pensar nesses desafios, são animais que têm ficado mais sensíveis, né? Então eu vejo que o principal desafio para a bezerra começa no momento do nascimento, né? Um animal que nasce, está molhado, de repente a temperatura está super baixa, o animal não está com total acesso a uma proteção ou a um aquecimento e o animal começa sofrendo muito nesse momento. E aí já começa o desafio para ingerir o colostro. O animal está com frio, né? Não toma o colostro da forma como a gente gostaria, e aí são só série de fracassos, né? Leva um animal para um ambiente que está frio, muitas vezes está chovendo, aquele animal tende a ficar doente, e uma série de coisas, né? Então, o que eu vejo de principal desafio é que começa no momento do parto já, esse problema com as bezerras. E acho que é importante a gente comentar aqui, né? É claro, além dos bons tratos aí com o animal, que acho que é o mínimo de obrigação que a gente tem, né, enquanto pecuarista responsável, enquanto empresa que fomenta as atividades feitas de forma sustentáveis e respeitosas, né, enfim, além de tudo isso, tem também, né, a questão de que isso influencia diretamente no desenvolvimento e no próprio desempenho, né, desse animalzinho, da bezerra, que é o que a gente tem, que a gente sempre fala de mais importante numa fazenda, principalmente quando a gente fala de uma fazenda leiteira aí, né? Exatamente. O que eu destaco muito nessa questão do desempenho é que muitas vezes o animal já não está recebendo aquela quantidade de alimento necessária para um ambiente que não está tão frio. Chega a época do frio, o animal não tem aquele suporte de nutrientes e ainda está passando frio. Aí, seguido disso, vem a doença, ou seja, ele vai ter o desafio de energia para doença, para se manter aquecido, né, e se manter vivo. Então, o que eu vejo de prejuízo, em especial nessa época, é que a gente não dá o suporte nutricional que o animal precisa, em especial para se manter bem nessa época do ano, né? Às vezes a gente esquece que a bezerra está dentro da vaca em torno de 39, 40 graus na hora do parto, né? E aí ela cai num ambiente que, por mais que esteja 25 graus, a amplitude é muito grande, né? É uma diferença muito grande nesse momento.
Então, pensando em nascimento no compost barn, o vento do ventilador mira na cama, né? No freestyle da mesma forma. Quando eu construo uma baia num recuo, eu já consigo segurar isso um pouco mais, mas ela acaba perdendo muito calor, né? O ambiente acaba roubando esse calor da bezerra. Então, o desafio só vai aumentando, né? A Marília bem comentou sobre a ingestão de colostro, e essa absorção também fica prejudicada pelo frio, né? A gente sabe que animais que tiveram estresse por frio absorveram menos colostro. E aí, como vocês estavam comentando sobre doença, esse nó vai só se esticando, né, por todo esse período ali do aleitamento. Ô, Mari, só fazer um apêndice para se às vezes a pessoa está escutando pela primeira vez aqui sobre colostro e sobre cuidados com bezerra, faz um contexto rápido, assim, né, do que é o colostro, por que o colostro é importante, só para ficar registrado aqui também. Bom, é importante a gente ressaltar que a colostragem, ela vai ser o momento mais importante da vida dessa bezerra, né? Então, através do colostro, ela vai receber não só os anticorpos, mas vai receber toda a parte de gorduras, proteínas, né? A glicose que é necessária, fundamental para ela começar a ativar o seu metabolismo, né? O colostro também, indiretamente, vai favorecer o aquecimento dessa bezerra, vai evitar que ela quebre uma gordura que a gente chama de gordura marrom para gerar calor, né? Então, ela vai ter o colostro para cumprir essa função. Então, essa nutrição inicial, gente, ela vai ser crucial para a gente manter, né, a temperatura boa aí nesse começo e também a imunidade, que para mim é o fator chave, né? Então, ele tem uma série de compostos bioativos, tem os nutrientes, né? Tem as imunoglobulinas, os probióticos que vão construir, né, a imunidade desse animal, tijolinho por tijolinho. Legal, é isso aí. E assim, acho que as duas agora podem também contribuir. Vocês falaram que a bezerra pode ter alguma dificuldade aí, né, para consumir o colostro e tudo mais. Além, né, da questão de qualidade do colostro, que depois a gente pode até deixar aqui alguns materiais para o pessoal ir consultando, como que a gente pode, aí, até já começando a falar um pouco de ambiente, de manejo, o que a gente pode fazer para ajudar essas bezerras aí nascidas a, primeiramente, aí fazer o consumo do colostro? Vejo que a gente tem diversas alternativas, mas o que a gente tem de disponibilidade hoje no campo, o primeiro deles é um pó que a gente chama de pó secante. Ele é utilizado muito na suinocultura, então a gente pode começar dessa forma, né, utilizando esse pó secante para secar o animal. Hoje a gente tem também lâmpadas de aquecimento, que também eram muito utilizadas na suinocultura e avicultura. Eu gosto de comparar a suinocultura e a avicultura, porque a gente conseguiu trazer essas tecnologias, embora sejam tecnologias extremamente simples e funcionais, a gente conseguiu trazer isso para dentro dos bezerreiros, né? A gente tem essas lâmpadas de aquecimento, onde a gente entrega, além de secagem, o calor para o animal, e isso favorece muito o consumo do colostro. E a gente também tem roupinhas, né? A gente chama de jaquetinhas, roupinhas, e também pode ser utilizado nesses animais a partir do momento do nascimento. É óbvio que depois eu chamo a Mari para contribuir nisso, mas ela destaca bastante essa informação da gente não usar todas as tecnologias juntas, né? Não colocar, por exemplo, roupinha e lâmpada de aquecimento ao mesmo tempo, porque afinal de contas, os dois têm essa finalidade de aquecer. Só que se a gente colocar muita informação também, o animal pode aquecer demais, né? Pode desidratar o animal, e aí não faz o sentido que nós estamos buscando. Então, hoje nós temos essas alternativas que vêm para contribuir com essa questão do aquecimento. Além disso, outra coisa que eu vejo que a gente consegue otimizar é buscar o aquecimento do colostro adequado o tempo todo, né? A gente não aquece a mamadeira uma vez só e deixa isso gelando ali, né? Se a gente está vendo que o animal está com desafio de frio, não está consumindo, vamos aquecer esse colostro mais vezes. Com a temperatura do ambiente baixa, às vezes esfria o colostro também, e o animal não consegue consumir adequadamente da forma que a gente gostaria. Uma coisa legal da gente lembrar são medidas de estrutura que são muito práticas. A primeira delas é a cama, né? Manter essa bezerra numa cama alta, numa cama aquecida, né? Feno, maravalha, né? Que
não é, vamos dizer assim, não é algo que impacta financeiramente, então já tinha que ter uma cama, mas manter essa cama seca, manter essa cama alta, para que ela tenha um bom alinhamento, né? Que a gente não enxergue o casquinho dela aparecendo hora que ela se enrolar. Fica ali só o dorso aparecendo, ou o topo da cabeça, elas buscam esse aquecimento. É muito engraçado, quando tem 0 cama e você coloca a bola de cama, ela vai lá, deita e ela mesma faz um ninho, né? Os animais são incríveis. E outra medida muito importante, eu visitava muitas fazendas no Rio Grande do Sul, acredito que a Marília também, lá bate um vento descomunal, porque a maioria dos bezerreiros são altos, né? Quase que um aprisco, né, Má? Então, fica alto e a gente usar cortinas nas laterais ajuda muito durante a noite, dias que tem geada, aquela chuvinha fina que tem, né? Então, a gente pode diminuir muito esse problema usando a cortina. Exatamente, Mari, exatamente isso, né? São pontos importantes e pontos que na nossa cabeça é básico, né? A questão da cama para as bezerras, eu vejo muitas pessoas relutando, né? Ah, mas eu vou colocar cama, isso dá trabalho para manejar. Eu concordo, meninos, mas quanto é trabalhoso um animal que fica doente, né? Quanto é trabalhoso você chegar no bezerreiro e ter um animal doente para tratar? Então, a cama é fundamental, o uso de cortinas, o manejo das cortinas também é fundamental, né? Eu vejo as pessoas colocando, essa semana mesmo eu visitei uma propriedade, onde a cortina fica, ela termina na altura que a bezerra está deitada, ou seja, o vento está canalizado direto na bezerra deitada. E não é esse o fundamento, né? A ideia é cobrir a bezerra e o vento passar por cima dela, né? Para que ela não tenha acesso a esse vento gelado. Então, Mari ressaltou assim perfeitamente. E a gente falou de um termo, né, de alguma forma, no contexto aí da conversa, né, que é isso mesmo, que é de prevenção, né? Às vezes a gente pensa no trabalho, mas está prevenindo aí um dispêndio de energia e de dinheiro e de tempo muito maior se esse bezerro descer, né? Então, a gente tem que tentar pensar que não é, entre aspas, frescura aí que a gente tem com a bezerra, né? Enfim, a gente está pensando em como realmente prevenir coisas menos desejáveis, né? Enfim. Eu lembrei de um ponto importante aqui, por causa dessa questão do inverno, em relação à ingestão de alimentos e de água, né? Eu tenho foto de um lugar que eu visitei em Santa Catarina no passado, em Xanxerê, tinha uns 2 centímetros de gelo no topo do coxo de água das bezerras, né? Então, é provado por trabalhos, pessoal, que quando a gente oferece água morna para esses animais, várias vezes ao dia, o consumo de água aumenta, consequentemente, o consumo de ração também aumenta. Então, manter esse fornecimento de água, tá frio, elas não vão querer tomar. Aquece essa água, morna ela em torno de 36, 37 graus, né? Próxima temperatura, quase na temperatura do corpo do animal, não precisa ser uma água fervendo, mas isso vai favorecer muito elas a consumirem água e principalmente se manterem saudáveis, né? O intestino agradece, o intestino é a segunda casa da imunidade, é importante a gente assegurar, né, que tudo isso vai acontecer aí de maneira ordenada. Exatamente, Mari. E uma coisa que eu acho importante também, meninos, é a gente pensar não só na parte da água, que é fundamental. Eu vejo que muita gente acha que é exagero quando a gente fala em fornecer água morna, né? O quanto os animais respondem a esse consumo com água morna, mas também a dieta líquida, né? As pessoas, como eu disse para vocês, não se preocupam com a quantidade de leite, né? Ah, não tem por que aumentar, não faz sentido aumentar. Se o animal está gastando bastante energia para se manter aquecido, como eu disse, muitas vezes está doente. Então, se for possível a gente aumentar essa quantidade de dieta líquida para esses animais, né? De repente, as fazendas fornecem aí 6 litros, passar a fornecer 7 litros, por exemplo. Se já fornecem 8 litros ou mais, tudo bem, o animal consegue passar tranquilo por isso aí, mas se fornece 6 litros ou menos, o animal fica com essa necessidade comprometida. E outro ponto que eu acho importante destacar na dieta líquida é o aquecimento da dieta líquida, né? Nessa fase agora do inverno, eu recebo muitas reclamações do pessoal que as bezerras não estão consumindo leite direito, que o animal está empanzinando. Por que isso pode estar acontecendo? A dieta pode estar esfriando, né? A hora que a gente coloca o leite, o ambiente está muito frio, cai a temperatura muito rápido do leite. Os bezerros são animais de rotina, eles estão acostumados a receber em determinada temperatura, e aí, de repente, recebem um leite frio. Então, se atentar a isso também, né? E medindo a temperatura nos baldinhos o tempo todo, para ver como está a temperatura desse leite. E, eventualmente, se não for possível aquecer mais, né? Por exemplo, eu faço
entrego o leite para as bezerras a 39 graus, não tem como eu aquecer muito mais do que isso, entrega em várias vezes, né? Por exemplo, para um grupinho de 5 bezerras, vai lá e fornece, aquece novamente, entrega para mais 5 bezerras, um exemplo, só para ficar claro isso que eu estou querendo dizer. Mas tentar manter a temperatura que esses animais estão na rotina, né? Eles são animais de rotina e eles sentem muito isso. Preparar, né, Marília, o sucedâneo, o spray em várias etapas, né? Por exemplo, vou precisar de 50 litros. Faz 5, depois faz mais 5. Nem que você faça, cada bezerra você prepare, né? Lógico que em fazendas grandes isso vai ser impossível. Mas se você preparar volumes menores, vai favorecer. E às vezes usar a temperatura da água no limite do que a recomendação, né, técnica tem, porque vai perder calor muito rápido, né? Então, 42 graus, você prepara ali e aguarda, né? Até que a hora que vai fornecer, com certeza já vai ter alcançado, né, a meta. Outro detalhe que é legal da gente comentar é que animais que estão doentes nesse período podem demorar mais para se recuperar. Então, esses animais que estão doentes, a gente pode tratar eles como recém-nascidos. Por exemplo, colocar uma capa. Por exemplo, aumentar a cama. Por exemplo, botar na luz, né? Hidratar mais esse animal. Fazer soro no meio do dia. Então, são medidas, assim, que vão trabalhar junto com a medicação, que vai ser fundamental, né? Mas que são medidas, vamos dizer assim, que vão colaborar, né? Para essa melhora mais rápida no quadro clínico do animal. Eu ia até perguntar para vocês, né? Quais são os momentos mais indicados para, por exemplo, usar a lâmpada, ou usar a capinha, ou ser só uma escolha realmente da fazenda de uma coisa para outra, né? Assim, se vocês conseguissem dar aí um panorama disso também, eu acho que pode ser interessante. Olha, o que eu acho que dá para fazer, né? Depois a Mari dá sugestões dela ali também, mas o que eu acho que dá para fazer, por exemplo, se a fazenda tem acesso à lâmpada, eu acho que a lâmpada ela pode ser usada em especial nesses momentos pós-parto, né? Que a gente precisa que o animal esteja quentinho para consumir o colostro. Então, eu acho que a lâmpada pode ser usada muito nesse período. É óbvio que, como a Mari disse, né? A gente pode estender o uso da lâmpada por mais tempo, em especial para animais que estão doentes. Mas eu acho que, em especial, a gente não pode negligenciar esse momento aí do pós-nascimento, né? Esses primeiros dias pós-nascimento são fundamentais. O pós-secante, obviamente, é utilizado no momento do parto, né? Após o nascimento, porque o animal está molhado e o fundamento dele é secar o animal. Então, esse tem que ser usado exclusivamente nesse período, caso a pessoa decida utilizar. E as roupinhas, eu acho que aqui tem uma maior abertura de utilização aí, né? Porque muitas vezes a gente pode deixar qualquer animal de roupinha. No momento do frio, eu posso deixar todos os animais do bezerreiro de roupinha, se eu quiser. Então, ele pode ficar de roupinha no momento do dia que tiver frio, e se eu quiser, começou a esquentar um pouco, tirar a roupinha desse animal, posso também, né? E, inclusive, os animais doentes. Eu achei muito interessante a Mari destacar isso, porque a gente esquece do animal doente, né? Esquece que ele é um animal que precisa de cuidados redobrados. E aí, não se atenta, né? Preciso colocar esse animal na lâmpada para aquecê-lo, preciso colocar uma roupinha nesse animal, lembrar que ele também é um bebê, né? Exatamente como a Mari falou, tentar trazer isso de volta para o animal que está doente, porque um animal que está aquecido vai se recuperar muito mais rápido. Aquecido, hidratado, com todos esses detalhes que a gente já falou. Só para reforçar, pessoal, não vamos usar lâmpada, roupa, cama, tudo ao mesmo tempo, tá? Nasceu a bezerra, vou usar o pó secante ou uma toalha que eu tenho, uma toalha antiga, velha, guardada lá, eu uso ela para secar esses animais. Deixo o animal bem sequinho. E aí eu vou determinar qual vai ser o meu método. Então, vou dar um passo a passo para vocês. Se eu for usar roupa, eu posso usar roupa e cama. Se eu for usar a lâmpada, eu posso usar lâmpada e cama. Se eu for usar só a roupa, vai ser só a roupa, certo? E manter isso aí pelas primeiras 48 horas, principalmente, que é o maior desafio dessas bezerras, tá? Então, cuidar com o superaquecimento. Eu já cansei de tirar capa de bezerra, meio-dia, elas estão pingando em suor, e aí a capa não vai funcionar. Ela vai ser mais inimiga do que amiga, tá bom? Então, amanheceu o dia, gente, já tá ali seus 12, 13 graus, 15 graus, que é onde começa, né, a zona termoneutra da bezerra, a hora que ela gosta, 15 a 25 graus, eu tiro essa capinha e vida que segue. Fim do dia, vou embora, visto a capa, deixo a cama e segue a vida. Bom, a gente passou aqui por vários pontos, né, ao longo da conversa, doenças, colostragem, né, o cuidado aí, pensar na saúde e tudo mais, e a gente pode até já começar a caminhar para o fim, e aí eu queria, Marília, que você deixasse um recado, assim, para a gente, o
que o pecuarista tem que pensar daqui para frente, como que ele se prepara, né? Como que a gente começa esse período aí, esse período frio, e que é importante aí o pecuarista pensar. Melina, assim, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa mudar, na verdade, eu e a Mari vemos isso praticamente todos os dias em visitas, né? Que quando a gente fala dessa questão de cuidar mais desse recém-nascido, olhar com olhos de que realmente ele é um bebê para o recém-nascido, as pessoas acabam achando que a gente está exagerando. E de exagero não tem nada, né? Os animais acabam agradecendo a gente. Eu ouço muito feedback da fazenda que não tinha esse tipo de manejo e começou a adotar e fala, Marília, melhorou demais, né? As bezerras estão super bem, elas ficam totalmente aninhadas na cama depois que eu coloquei cama. Então, assim, a primeira mudança que tem que acontecer é a chave na cabeça do produtor, né? Ele entender que é importante, que são bebês, que precisam de atenção, que a gente tem que pensar nessa questão do aquecimento. Não só disso, né, meninas? É que hoje o podcast vai falar sobre aquecimento, mas a gente tem uma série de recomendações para dar para essas bezerras que vão ser extremamente importantes ao longo da vida do animal, né? A gente tem inúmeros estudos que comprovam para nós que o que a gente faz no início da vida da bezerra, de qualquer outro animal, isso funciona para diversas espécies, vai refletir na vida futura desse animal, né? Tanto na parte de produtividade, quanto na parte de longevidade. Animais que são bem criados são animais mais longevos, inclusive. Então, pensar que essa chave precisa mudar na cabeça do produtor, e óbvio, ele pode, de repente, comprar primeiro cama para esses animais, né? Eu vou adquirir cama, né? Uma cama quentinha para esses animais, seguido eu vou adquirir as lâmpadas ou as roupinhas, independente da alternativa que ele decida utilizar, é importante lembrar que essa chave precisa ser mudada imediatamente, né? As bezerras agradecem e nós, técnicos que estamos visitando a fazenda, também. Marília, acho que você tocou no coração do nosso podcast, né? O coração da propriedade é o bezerreiro. A gente que trabalha com genética sabe o quão imensurável é o valor de uma bezerra, né? Um embrião, então, nem se fala. São animais de alto valor genético que vão deixar, se Deus quiser, muito fruto na propriedade, vão ficar por muitos anos. E todas as boas escolhas que a gente tiver nessa etapa do bezerreiro vão refletir na produção, vão refletir em tudo, tá? Então, vamos intensificar esses cuidados, pessoal, apertar o pé agora no inverno e conseguir fazer com que a nossa vaca expresse, nossa bezerra expresse todo o seu potencial genético. Não vamos travar isso por conta de frio. É isso aí, nosso episódio temático aí de frio, todo mundo vai tentar se aconchegar aí, imagino, nesses próximos dias, e aí estão as dicas também para a gente aconchegar bem aí as bezerras, ter os cuidados necessários aí com a bezerra sempre, e no frio retomar e redobrar os cuidados que a gente pode ter, né? E são coisas que são acessíveis, são coisas que estão na nossa mão, né? Como a Marília falou, ferramentas simples como a luz, né? E outras que estão super acessíveis. Aqui na Genix a gente tem capa térmica disponível. A gente tem o colostro em pó para ajudar nisso também, né? E qualquer dúvida que o pessoal tiver, a Mariana também está disponível. Vamos cuidar aí, porque vale muito a pena a gente ter atenção nesse momento aí inicial da vida da vaca. Bom, gente, eu acho que é isso para esse episódio mais curtinho aí. Mas eu queria agradecer a presença da Marília, muito prazer, Marília, sempre muito bom ter contribuição de fora aqui. Obrigada pelo seu tempo e por todo o seu ensinamento aí de hoje. Meninas, eu que agradeço, Mari, obrigada por ter me convidado, eu adoro, né? Eu falo que se vocês precisarem falar sobre bezerra, pode me chamar a qualquer hora do dia, o tempo que vocês precisarem. Eu adoro estar aqui junto com a Mari, faz tanto tempo que a gente tem essa amizade. O que vocês precisarem, estou disponível, pode me chamar e estamos aí para o que vocês precisarem. E eu agradeço a Mari aqui também por ter despendido o tempo dela, sempre contribui muito com a gente. Gente, talvez vocês até escutaram aí um chorinho ou outro, não era choro, era o João Pedro tentando conversar com a gente. A Mari conseguiu aí equilibrar os pratinhos e atender a gente aí de prontidão para acompanhar esse podcast.
E a gente tem uma participação especial, vocês não estão vendo, tá? Eu estou vendo aqui uma participação muito especial, um bezerrinho aqui com a gente, acompanhando o nosso podcast. Obrigada, Mari, sempre muito bom também ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Melina, muito obrigada, Marília, pela agilidade, né, no pronto aceito do nosso convite, né? Eu falo para a Marília e falo para todo mundo, a Marília é minha primeira professora, minha escola é ela, então já tem aí uns 8 anos quase que a gente está nessa empreitada juntas, e eu só tenho a te agradecer por tudo na minha vida e nesse mundo das bezerras, e espero que a gente faça outros milhões de podcasts, né? Tenha mais espaço para as bezerras aqui para a gente falar, sempre bom. E agora esse recado especial para o pessoal se preparar aí, porque o inverno está chegando, né? E os desafios vão começar a apertar. Então, muito obrigada, pessoal, por esses momentos na nossa manhã. E você que está na estrada aí, lembre-se, cuidado com as bezerras, todo cuidado é pouco, tá bom? Um abração para todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Esse foi o 4º episódio da 2ª temporada do Genex Nutrition. Continue acompanhando o podcast no YouTube ou Spotify e ative as notificações, assim você é informado dos novos episódios. Siga a Genex nas redes sociais @Genex Brasil para acompanhar nossos conteúdos. E a gente te espera na Central Genex Uberaba, que fica na BR 050, quilômetro 158, para viver sua melhor Genex Experience.